Olá, vamos falar nessa aula um pouquinho sobre o estelionato eleitoral, né, que ficou conhecido, o ano de 2015 ficou conhecido como estelionato eleitoral. Né? O que foi esse estelionato eleitoral? Na verdade, a Dilma foi eleita prometendo uma coisa e acabou fazendo outra coisa. Né? Ela foi eleita, os eleitores dela, né, imaginavam que ela fosse seguir fazendo aquelas políticas que estavam em linha ainda com a... Foi feito na era Lula, né, um pouco na era Dilma, né, que era herdeira disso, né, que eram políticas mais na linha de distribuição de renda, de manutenção de emprego. Me lembro bem do debate, né, em 2014, que tinha um pouco essa questão de tirar a comida da mesa do trabalhador, né, dos banqueiros, né, então tinha uma coisa, vamos dizer assim, tinha uma expectativa muito grande das pessoas que votaram na Dilma de manutenção daquela agenda, que era uma agenda mais pró-emprego, pró-trabalho, pró-distribuição de renda e assim por diante, né. O problema é que assim que a Dilma foi eleita, ela já entrou com uma cabeça meio de tentar mudar um pouco da estratégia que ela vinha adotando. Obviamente que ela não é um governo, não era o governo Aécio, né? Obviamente que ela não era um governo ortodoxo, liberal, vamos dizer assim, de promover um ajuste liberal, mas no final do dia ela acabou fazendo um pouco isso, né? Porque nessa ideia dela de ajustar um pouco a economia, ela chamou o Joaquim Levy para ser o ministro, né? Na época cogitava-se que fosse um outro executivo do Bradesco, que era o Trabuco, mas quem veio de verdade foi o Joaquim Levy, né? O Joaquim Levy vinha com essa missão de fazer um ajuste, né? Não tão violento quanto se imaginava, mas acabou sendo um ajuste fiscal muito violento, né? Que eu já vou falar um pouquinho dos detalhes dele. E no final do dia, os eleitores da Dilma perceberam que ela fez algo que ela não havia prometido, que ela não havia sido mandatada para fazer, né? Porque os mais de 50 milhões de votos que ela recebeu eram mais no sentido dela promover políticas na linha do que o Lula vinha fazendo e do que ela mesma fez no governo Dilma I. Sendo que o Aécio justamente propunha o contrário. Aí no final do dia, assim, querendo fazer até uma piada infeliz, a Dilma acabou fazendo a agenda do Aécio, né? Que era uma agenda mais de ajuste fiscal, de contração de gastos e assim por diante, né? Só que os eleitores do Aécio não queriam a Dilma, eles queriam que o Aécio fizesse isso, né? Então eles não ficaram satisfeitos com a Dilma fazendo os ajustes que o Aécio deveria fazer e tinha prometido. E os eleitores da Dilma também não ficaram felizes com o que a Dilma fez, porque ela acabou fazendo uma agenda que estava mais próxima do que o próprio Aécio prometia, né? O Aécio Neves na eleição de 2014 do que ela mesma, né, prometia, ou do que seria a tradição dela, né, e do PT e do Lula, né? Então esse ano ficou conhecido como estelionato eleitoral, né, e isso trouxe grandes dificuldades para Dilma em termos de apoio na sociedade, né, porque ela meio que minou um pouco os apoiadores dela, né, minou ali a base dela, né, e obviamente não conseguiu agradar os que não eram eleitores dela, que tinham votado pelo Aécio e não a favor dela. Então, quando o Levy assumiu, e a Dilma colocou, conforme a gente já comentou, o Nelson Barbosa para dar uma espécie de equilíbrio, né, entre aquele tradicional equilíbrio de um ministro mais ortodoxo, um ministro mais heterodoxo, um ministro, vamos dizer assim, mais pró-mercado, mais liberal e um mais desenvolvimentista, mais pró-regulação do mercado e mais progressista, né? Então, o Nelson Barbosa fazia essa função no Ministério do Planejamento, enquanto que o Levy fazia a função do ajuste do ortodoxo, né? Dessa postura mais ortodoxa no Ministério da Economia. O Levy assumiu, ele já veio com a cabeça de fazer ajustes, né? Ele já era dessa tradição, né? Já havia participado da equipe do Palocci, já tinha feito um ajuste fiscal duro no Rio de Janeiro, né? Então ele já vinha dessa tradição. Então as primeiras medidas já em 2015 anunciadas foram nessa linha, né? De, por exemplo, reduzir o período do seguro-desemprego, de dizer que eles iam monitorar inclusive a dívida bruta e não a dívida líquida, né? Que a gente já viu em aulas passadas, e de anunciar ajuste fiscal, inclusive metas, né? Metas importantes ali de controle de gasto público. Eu me lembro direitinho, eu estava na mesa de operações, né, foi assim um banho de sangue, né, naquele junho e julho de 2015, os anúncios que o governo fez, que o Levy fez de metas fiscais, caiu como uma bomba para o mercado, né, porque o mercado já via que a situação já vinha ruim, a economia já vinha patinando, né, o Banco Central já vinha subindo a taxa de juros,
Então a gente já vinha num momento meio delicado, né, em que a economia não conseguia crescer, a Selic vinha caminhando já rapidamente na direção dos 14%, né, que acabou subindo para 14,25%, mas já vinha o Banco Central fazendo uma política monetária contracionista, porque ele estava com medo da aceleração da inflação, né, lembrando que a inflação de serviços vinha forte, né, conforme a gente viu em outras aulas, e os empresários desconfiados, né, com medo, que já endividados, já alavancados, com uma economia que não crescia muito, então houve uma espécie de colapso da confiança na economia brasileira. Eu senti isso com muita força ali em março, abril, maio de 2015, a confiança começou a mergulhar, né, e quase que uma sensação meio de pânico entre empresários e também consumidores, na medida em que o mercado de trabalho começou a patinar, e a economia não dava sinais de reverter, né? Então ali foi se criando meio que uma tempestade perfeita no ano de 2015, né? Já os analistas rapidamente começaram a colocar previsão de recessão no Brasil, né? De queda do PIB, e no final do ano a gente acabou tendo uma queda do PIB de 3%, né? Então vamos ver um pouco do que a Laura fala aqui, ó. Estelionato eleitoral. Dia 22 de julho de 2015, a equipe econômica do governo anunciou que reduziria a meta do superávit primário do setor público de 1,2%, por exemplo, portanto eles vinham com superávit com receitas acima de despesas, né, e eles reduziram a meta de 1,2% para 0,15% do PIB. As metas para 2016 e 2017, por sua vez, despencaram de 2% para 0,7% de superávit e de 1,3% do PIB para 2017. Né? Então 2016 cairia de 2 para 0,7%, 2017 de 2 para 1,3%. Para vocês terem uma ideia, a meta era isso daí, né? Deu um déficit, na verdade, de quase 2% do PIB. Né? Quando a gente olha o resultado de 2016 e 2017, não só eles não conseguiram cumprir o 0,7% e 1,3% de superávit, como veio um déficit. Né? Então, quando isso foi anunciado para o mercado, essa perspectiva de um superávit muito menor, o mercado financeiro meio que entrou em pânico. Né? Eu me lembro disso em junho, julho. O dólar teve uma desvalorização violenta, foi acima de R$4. O Banco Central teve que acelerar o aumento de taxa de juros para tentar estancar a desvalorização do dólar e inclusive uma fuga de capitais, né? A gente começou a ter saída de estrangeiros importante, a gente perdeu o grau de investimento, né? O grau de investimento é aquela nota que as agências de risco ou de rating dão para os países, né? Então a gente tomou um chamado downgrade, né? Em que a nossa nota foi piorada, foi rebaixada. E aqueles meses foram dramáticos ali, de junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2015, foram meses assim, especialmente no mercado financeiro, de um pânico, né, um semi-pânico. As taxas de juros dos títulos públicos negociadas mais adiante no futuro explodiram, né, foram a 17%, 18% nominais, né? E isso meio que, esse pânico, ele meio que foi irradiando para o resto da economia. Os empresários começaram a ficar com muito medo, né, do que viria, do que seria esse segundo governo Dilma. Lá fora também houve um movimento importante de desaceleração da China, queda de preços de commodities, então foi um momento delicado também para a economia mundial. Me lembro bem, o minério de ferro chegou a $20, né, vindo de $200, no chamado boom de commodities, caindo para $20, né? Foi um derretimento do preço do minério de ferro. Também vale para a soja. Todas as commodities, por conta de desaceleração da China, tiveram uma queda de preço significativa, e o nosso câmbio se desvalorizou. Então, também por conta disso, né, porque os estrangeiros viam que o Brasil tinha dificuldade de atrair, começou a ter dificuldade de atrair fluxo de capital por conta do novo governo Dilma, e as commodities caindo atrapalhavam muito as nossas exportações. Né? Então, não bastasse toda essa insegurança em relação à desaceleração, em relação à inflação que estava acelerando, que já vinha acelerando, da inflação de serviços, né? Se a gente se lembrar do que a gente falou nas aulas sobre a inflação de serviços, né? Que foi uma das, vamos dizer assim, das consequências, né? Daquele forte crescimento do milagrinho, né? Então tudo isso provocou a alta de inflação de serviços, desvalorização cambial, alta de juros, desaceleração do crescimento e medidas de ajuste de contenção fiscal, que todas somadas trouxeram um ambiente de muita incerteza para a economia brasileira, né? Então aqui, naquele fatídico junho, o ministro Joaquim Levy também anunciou um novo corte no orçamento, contribuindo para tornar o 2015 o ano com o maior volume de recursos contingenciados desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. O que é isso? Eles seguraram todos os gastos, né?
O contingenciamento é quando o governo não gasta, ele segura o gasto público. Então ele tirou também, de uma hora para outra, a Dilma tirou essa demanda do setor público, porque ela contingenciou gasto, fez um corte de gasto público muito forte, né? Ao mesmo tempo em que ela subiu os juros e ao mesmo tempo em que havia um aumento de incerteza muito grande, né? Então eles soltaram os preços administrados, que foi o preço da gasolina que disparou, né? Porque vinha sendo segurado para evitar a inflação. Fizeram o ajuste dos preços elétricos, que também provocou uma grande alta em preços administrados, inflação de administrados e, portanto, na inflação como um todo, mais a desvalorização cambial, mais o contingenciamento fiscal, mais a alta de juros. Então isso causou uma espécie de um soco no estômago da economia brasileira em 2015, e o desemprego começou a subir, claro, porque a economia veio desacelerando, né? Os analistas já prevendo recessão no Brasil, né? Naquela altura as projeções de crescimento já giravam em torno de uma recessão de 2% do PIB no Brasil em 2015, né? Que acabou sendo uma recessão de 3,5%, foi uma das piores recessões do Brasil, sei lá, dos últimos 50 anos, né? Com tamanha redução do nível de atividade, a arrecadação fiscal já tinha caído 2,9% no primeiro trimestre. E aí, quando a economia para de andar e começa a cair no buraco, as empresas param de pagar impostos, né? Ou porque elas sonegam, ou porque elas quebram, né? Ou porque elas postergam esperando um refis, né? Que são aqueles refinanciamentos de dívidas tributárias. Então, a arrecadação começou a cair rapidamente, o que só aumentou o pânico do mercado financeiro, porque o mercado começou a ver juros subindo, arrecadação caindo, inflação acelerando, câmbio desvalorizando, e isso trouxe uma incerteza enorme para o mercado, que depois foi se alastrando para os empresários, que depois foi se alastrando para os consumidores e para os trabalhadores, né? Porque tudo isso se converteu em decisões de postergação de investimento, de postergação de gasto dos empresários, que por sua vez pararam de contratar, começaram a demitir, e o aumento do desemprego começou a estimular o quê? Decisão de poupança, de contenção de gasto dos próprios consumidores. Aí a economia mergulhou no que a gente chama do ciclo vicioso da recessão, né? Que ninguém gasta porque ninguém ganha, e como ninguém ganha, ninguém gasta, né? Então aí a economia vai afundando e a gente realmente entrou meio que num buraco sem fundo. E obviamente que o resultado primário foi horrível, né? Conforme a Laura mostra aqui, a arrecadação despencou e o gasto do governo também, se a gente tirar a parte previdenciária, que é obrigatória, o gasto público despencou quase 6% em 2015, no momento em que a economia já estava indo para o buraco, né? Então não foi só a coisa do Congresso que atrapalhou a Dilma, e é verdade, o Congresso atrapalhou muito, né? A Dilma virou quase refém do Congresso, né? Lembrando do Cunha, daquelas pautas bombas que colocavam ameaças de aumentar em 50 bi, 100 bi, 200 bi o gasto público, o déficit público, né? Que a Dilma entrou em guerra praticamente com o Congresso, né? O que obviamente não facilitou a vida dela, dado que ela já passava por uma espécie de uma hecatombe econômica, né? Então a situação do Congresso foi bastante problemática, nada que precisaria passar o que era, vamos dizer assim, da agenda da equipe econômica do Levy passou, né? Que era, por exemplo, a implementação do teto de remuneração de R$ 33,7 mil para os servidores públicos, que poderia ajudar a cortar gasto, mas tentando fazer um negócio mais pela via de quem ganhava demais no setor público, né? Ou a volta da CPMF mesmo, que se cogitou muito, mas nem sequer foi para análise de verdade. E no final do dia quem paga o pato são os investimentos públicos, né? Os investimentos públicos caíram 37% no ano 2015. Aqui a Laura destaca isso aqui que é fundamental, né? Então o governo fez gasto público, né? Cortou gasto e principalmente cortou investimento, que é aquele gasto poderoso para ativar a economia, né? Então no momento em que a economia estava afundando, em que a inflação estava subindo, os juros estavam subindo, o câmbio estava desvalorizando, a confiança dos empresários, dos consumidores estava despencando, o desemprego estava aumentando, os trabalhadores não tinham dificuldades, não queriam gastar porque eles viam que eles poderiam perder o emprego ou não receber aumento de salários. Em muitos casos as empresas demitiram quem ganhava mais e contratavam pessoas que faziam a mesma coisa por um salário menor, né? O mercado de trabalho não podia deixar de sentir um golpe dessa magnitude, né? Então os dados da PNAD contínua, que é a pesquisa do IBGE que mede o desemprego,
aponta uma elevação do desemprego de 6,2% no final de 2014 para 9% no final de 2015. Então houve um aumento brutal do desemprego. Na verdade, o mercado de trabalho brasileiro implodiu, né? Quando a gente olha ainda hoje gráficos do mercado de trabalho, a gente teve um desemprego de 6%, ele foi depois lá para 2016, ele subiu a 13%, né? Que equivale a 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, para não falar da informalidade que vai até, chega a bater 20, 25 milhões de pessoas. Metade do mercado de trabalho brasileiro é informal, né? E esta aceleração do desemprego foi muito violenta e já mostrava que a economia brasileira estava implodindo naquele ano, infeliz ano de 2015. E com isso a aprovação da Dilma também despencou, né? Despencou porque o desemprego pulou de 6 para 10, a economia mergulhou numa recessão de 3,5, a arrecadação implodiu, a inflação com a desvalorização cambial, com a alta dos combustíveis da gasolina e da eletricidade, a inflação foi a 10%, o IPCA de 2015 foi a 10%, né? As famílias, nesse contexto, passaram a reduzir os gastos para tentar honrar seus compromissos financeiros, o que explicou uma redução de 3,9% do consumo em 2015. Foi o primeiro ano de retração no consumo das famílias desde 2003, né? Então, ali realmente foi um baque que a economia tomou em 2015 por conta dessa, vamos dizer assim, conjunção de todos esses fatores, né? Com o PIB e a arrecadação menores, o déficit primário aumentou de 17 bi de reais em 2014 para 111 bilhões de reais em 2015, apesar de cortar gasto. Aí é o famoso enxugar gelo, né? O governo corta gasto, mas como a economia afunda, a arrecadação cai ainda mais, o déficit aumenta ainda mais. Então ele não consegue reduzir o déficit público, porque ele vai cortando, mas a economia está afundando, e aí não arrecada, e como ele não arrecada, o buraco dele fica ainda maior, né? Tudo que ele arrecada, menos o que ele gasta, fica cada vez maior, porque ele não consegue arrecadar, né? E com isso a dívida bruta subiu, né? Saltou de 56% do PIB, 56,3%, para 65,5% do PIB já em 2015. Então a dívida bruta que a gente falou em outras aulas teve um salto importante, né? E aí, né, bom, diante do fracasso da estratégia que prometeu ajuste rápido e a retomada da confiança, mas entregou um forte incremento da dívida pública, uma inflação de 10,67% IPCA em 2015 e uma queda de 3,5% do PIB, mais a perda de grau de investimento por agências de classificação de risco, a presidente Dilma anunciou em meados de dezembro que substituiria no Ministério da Fazenda Joaquim Levy por Nelson Barbosa, que até então comandava a pasta do projeto. Aí já estava o caldo totalmente entornado, né? Porque a economia brasileira de verdade capotou e trombou em 2015, e os dados foram horríveis, né? Inflação acima de 10, déficit público crescendo, desemprego quase dobrou, o PIB caiu 3,5%, então realmente o 2015 foi catastrófico, né? E a Dilma, obviamente, que sofreu muito com isso, né? O 2016 ela tentou lutar mais um pouco e aí ela finalmente sucumbiu de vez, né? Mas olhando para trás, de novo, é fácil criticar, mas as decisões foram muito violentas no começo de 2015, né? O paciente já estava no estado delicado, conforme a gente vinha discutindo nas outras aulas, né? A economia brasileira já vinha de uma situação de desgaste, né? De inflação quase estourando a meta de gastos, a economia já operando acima da capacidade dela, já meio que sobreestimulada, o setor externo já com déficit relevante, a dificuldade a desoneração tributária não conseguia promover crescimento, as famílias já estavam endividadas, alavancadas, os empresários já estavam também muito mais endividados do que níveis históricos, a ociosidade da economia estava aumentando, porque conforme as vendas caíam, as fábricas e as lojas ficavam vazias, né? Então, o Brasil ele já entrou em 2015 numa situação delicada, que inspirava cuidados, né? Com uma polarização já muito grande, né? O resultado da eleição de 2015 foi, de 2014, né? Foi muito polarizado, né? Então, aquele 2015, o início ali já era muito delicado, né? E a Dilma acho que acabou optando por fazer um ajuste muito forte, muito dramático, né? No final das contas, não sei se era exatamente essa a ideia dela, mas ao trazer o Levy e bater tão duro, né, de soltar os preços administrados, subir a taxa de juros, cortar gasto público, cortar investimento público, ela acabou fazendo de verdade o famoso cavalo de pau na economia, e a economia capotou e não deu conta de ficar, de parar de pé, e todo mundo leu isso como
um estelionato eleitoral, né? Na verdade, a leitura foi essa, né? Ao longo do ano já foi crescendo essa leitura de estelionato eleitoral, porque a Dilma começou a fazer medidas mais ortodoxas, né, de controle e não de estímulo, né, como se imaginava. E no final do dia ela acabou entregando um resultado muito ruim em 2015, né? E os eleitores da Dilma e toda a sociedade percebeu aquilo como um estelionato, né, no sentido de que ela não seguiu as políticas que ela teria prometido, e o resultado foi muito, muito ruim. Então, quando a economia brasileira entra em 2016, se o 2015, o início de 2015 era uma situação delicada, o 2016 virou dramático, né? Tanto é que a gente teve outra recessão da ordem de 3,5%, e o PIB brasileiro mergulhou de vez, e aí aí realmente o avião caiu, né, para usar a metáfora da Laura, né? Eu me lembro bem o dia a dia disso, né? Aqueles meses ali foram catastróficos, né, do ponto de vista de atividade, de emprego, de demissões, de quebradeira de empresa. A bolsa derreteu, foi para a mínima, caiu para, sei lá, abaixo de 40 mil pontos. Os indicadores de risco do Brasil explodiram, a gente perdeu o grau de investimento, né? Então, o 2015 foi realmente um ano dramático, e o 16 também, como a gente vai ver nas outras aulas. E a verdade é que desde então a economia brasileira não conseguiu se recuperar de verdade, né? O próprio desemprego que caiu ainda está próximo de 12%, o crescimento vem se arrastando, mas isso a gente vai retomar em outras aulas, né? Então, só para fazer aqui esse resuminho do que foi a ideia do estelionato eleitoral da Dilma no ano de 2015. Obrigado.